Capítulo 6. Vida por Davi Nascimento. A fechadura foi moleza. Jill poderia tê-la aberta com alguns clipes de papel. De acordo com o mapa, a porta dava num longo corredor. Com certeza. Ela deu uma olhada na tela e o colocou no bolso pensando. Parecia que tinha uma porta no fim dela e depois um monte de salas. Ela entrou no corredor, de bereta completa carregada na mão. O corredor não era tão espetacular. O carpete e o papel de parede eram claros e em tons marrons. As grandes janelas mostravam a escuridão do lado de fora. As pequenas estantes que estavam encostadas na parede interna. Havia 3 delas, cada uma com a lâmpada. Cada uma exibindo uma série de limpos ossos humanos em prateleiras. Jill desceu o corredor, passando brevemente por cada espetáculo bizarro. Crânios, ossos dos braços, pernas, mãos e pés. Haviam ao menos 3 esqueletos completos. Entre os ossos estavam retorcidos pedaços de couro. Jill pegou um deles, e o soltou rapidamente, esfregando os dedos das calças. Ela não estava certa, mas parecia pele humana, dura e meio oleosa. Crash! A janela atrás dela explodiu por dentro do corredor. Uma nervosa forma invadindo o corredor, rosnando e rangendo os dentes. Era um dos cachorros assassinos indo para ela, tão perigoso quanto os cacos de vidro que caíam dentro do vitrô espalhado. Entre 2 estantes, Jill atirou, errando. A bala despedaçando a madeira aos seus pés enquanto o cachorro pulava nela. Ele a acertou na coxa, golpeando-a dolorosamente contra a parede. O cheiro de carne podre tomou conta dela, e ela atirou de novo e de novo, sem estar ciente de que gritava de medo. A 5ª bala acertou diretamente no peito da abominação. Com um final e um lamentável uivo, a criatura foi ao chão, sangue manchando o claro carpete. Jill manteve a arma apontada para a imóvel criatura, respirando profundamente. De repente, os membros do animal se debateram, seus dentes mordendo um pequeno desenho no chão ensanguentado antes de ficar imóvel novamente. Jill relaxou, reconhecendo o movimento como uma contração muscular de um morto. Ela tirou o cabelo dos olhos e se abaixou, vendo os estranhos e expostos músculos e dentes. Estava muito escuro quando eles correram para a mansão, não reparando na coisa que matou Joseph. Mas sobre a luz do corredor, sua impressão inicial não mudou. Era um cachorro sem pele. Ela se levantou e se afastou, olhando as janelas que obviamente não ofereciam proteções para os riscos do lado de fora. O corredor virava para a esquerda e ela correu. A porta no fim do corredor estava destrancada. Ela dava em outro corredor, não tão iluminado, mas não tão bizarro. O papel de parede cinza esverdeado tinha quadros de paisagens gentis. Nada de ossos à vista. A primeira porta à direita estava trancada e tinha uma armadura entalhada na fechadura. Jill lembrou da lista do computador, algo sobre chaves do cavaleiro, mas decidiu não se incomodar com isso agora. De acordo com o mapa de Trent, havia uma sala do outro lado que não dava em lugar nenhum. A próxima porta dava em um banheiro, completo com um ventilador no teto e uma banheira fora de moda com 4 pés. Não tinha sinais de uso recente. Ela ficou um momento no velho lugar, sentindo a adrenalina que ganhou no outro corredor. Ainda crescendo, ela aprendeu a gostar do medo do perigo, de entrar e sair de lugares estranhos com apenas algumas ferramentas e a própria inteligência para se sentir segura. Depois que entrou para o Stars, tudo isso foi perdido pelas criaturas e armas, mas agora tudo voltou, inesperado e bem-vindo. Ela se sentiu bem viva. Jill voltou para o silencioso corredor, virando-se novamente.
O corredor terminava com duas portas, uma de frente para a outra. A de frente era a que ela queria. Ela não se sentia avantajada com os mapas e decidiu de uma vez verificar uma possível rota de fuga. Ela voltaria para o hall principal e esperaria por Barry. Ela girou a maçaneta da porta dupla e ouviu um leve snick. Ela entrou no escuro corredor e viu um zumbi, uma desespejada sombra ao lado de uma porta uns 3 metros à frente. Ao levantar a arma, a criatura avançou em sua direção, emitindo sons suaves de fome. Um de seus braços estava pendurado fracamente, apesar de Jill ter visto um dos ossos saindo do seu ombro. A cabeça! Mire na cabeça! Pensou ela. Os tiros foram incrivelmente altos sobre a fria obscuridade. O primeiro explodindo em sua orelha esquerda, o segundo e o terceiro fazendo buracos em seu crânio, bem acima da sua sobrancelha. O sangue escorreu pelo rosto e ele caiu de joelhos. Houve um movimento vindo do fundo do corredor, onde ele virara à direita, exatamente onde ela queria ir. Jill mirou na escuridão e esperou ele se aproximar, seu corpo cheio de tensão. Quantas dessas coisas ainda existem por aí? Assim que o zumbi apareceu, ela atirou, e a bereta pulando levemente em suas mãos suadas. O segundo tiro atingiu o olho direito e o zumbi imediatamente caiu na escura madeira do chão. Jill esperou. Nada além da crescente poça de sangue se moveu. Respirando pela boca, ela foi para o fundo do corredor, passando por uma curta e estreita passagem que terminava em uma rústica porta de metal. A porta foi aberta e o ar fresco passou por Jill, quente e limpo depois de um frio necrotério da mansão. Ela franziu, escutando o zumbido das cigarras e dos grilos. Ela chegou ao fim da excursão, mas ainda não estava do lado de fora. Achei um caminho seguro direto para os fundos desse lugar. Nós podemos ir para o norte, alcançar uma das estradas e descer para a barricada. Ela estava numa passagem coberta. O chão era um mosaico feito de pedras verdes e tinha altas paredes de concreto. Haviam pequenas aberturas arqueadas próximas ao teto, por onde a leve brisa passava, e trepadeiras desciam, como um lembrete do mundo exterior. Ela correu pela passagem, lembrando do mapa em que havia uma única sala à direita. Ela virou-se e deparou com outra porta de metal, seu sorriso indo embora assim que tocava a maçaneta. A porta estava trancada. À esquerda, na parede, estava algum tipo de diagrama numa lisa placa de metal. Havia 4 depressões hexagonais do tamanho de uma mão fechada, cada uma ligada à outra em uma fina linha. Jill observou a legenda gravada abaixo, desejando uma lanterna enquanto fazia força para decifrar as palavras. Ela tirou a fina camada de pó das letras e tentou de novo. Quando o sol se pôr no oeste e a lua se erguer no leste, estrelas começarão a aparecer no céu, e o vento soprará na direção do solo. Então a porta da nova vida se abrirá. Ela piscou. 4 buracos. Era o que estava escrito. A lista de Trent. 4 peças. E algo sobre o portão para uma nova vida. É um mecanismo de combinação para a fechadura. Coloque as 4 peças e a porta se abre. Jill empurrou a porta e viu sua esperança desaparecer. Eles teriam que achar outra saída, a não ser se achassem os artefatos, que nesse lugar poderiam levar anos. O som de uivo se juntou a vários outros do lado de fora. Deviam haver dezenas deles lá fora, não tornando a porta dos fundos uma boa ideia. Ela suspirou fundo e voltou para casa, tentando se preparar para os perigos que escondiam em cada canto. Os Stars estavam presos. Chris sabia que tinha de contar munição. Então deixou Rebecca e ele correu pelo corredor. Ainda tinha 3 deles, todos agrupados perto da escada. Ele desviou facilmente
dos zumbis e correu para a porta que dava no outro corredor. Chegando na porta, ele virou, assumindo a pose clássica de atirador, mão na coronha e o dedo no gatilho. Um por um, os zumbis foram aparecendo, gemendo e tropeçando. Chris mirou cuidadosamente, respirando e mantendo o foco. Ele apertou o gatilho, mandando 2 balas no gangrenoso nariz do primeiro. Sem pausar, ele mandou uma terceira bala no centro da testa do próximo. Sangue espirrava na parede enquanto as balas terminavam na madeira. Enquanto eles caíam no chão, ele marcou o terceiro, que foi atingido por 2 balas na cabeça. Chris abaixou a arma, sentindo uma onda de orgulho. Ele era um atirador de elite de alta colocação e tinha premiações por isso. Mas ainda era bom ver que ele podia fazer quando havia tempo para mirar. O saque rápido não era seu forte, e sim o de Barry. Chris abriu a porta e voltou para o corredor verde-água. Ele checou ambas as direções. Adiante estava muito escuro para dizer se estava seguro. À direita estava a porta com uma espada entalhada na fechadura, e o primeiro zumbi que ele atirou, esparramado no chão sem vida. Aparentemente, tiros na cabeça era o melhor jeito de matar um zumbi, igual nos filmes. Ele foi à porta, verificando o pequeno dobramento que o precedia. Vendo que estava limpo, ele inseriu a fina chave na fechadura. Ela girou facilmente. Chris entrou no pequeno quarto onde a uma única luminária o iluminava. Ela estava em cima de uma mesa do canto do quarto que não tinha ninguém, a não ser que houvesse alguém debaixo da cama, ou talvez dentro do closet atrás da mesa. Ele fechou a porta. Esse era o medo de todas as crianças, e foi o dele também. Monstros no closet. E a única coisa que vivia debaixo da cama, esperando o calcanhar descuidado de uma criança aparecer. Ah, quantos anos você tem? Chris balançou a cabeça, desativando sua imaginação. Ele andou pelo quarto, procurando por algo que pudesse ser útil. Não havia outra porta que levasse para o hall principal, mas talvez ele pudesse achar uma arma melhor do que um inseticida para Rebecca. Além de uma mesa de carvalho e uma estante de livros, havia uma pequena cama e uma mesa de estudos. Nada mais. Ele passou pelos livros e contornou a cama na direção de outra mesa. Tinha um fino livro próximo à luminária, intitulado O Journal, ou Diário. Apesar da mesa estar coberta de pó, o diário foi movido recentemente. Intrigado, Chris pegou e pulou para as últimas páginas. Poderia ter alguma pista sobre o que estava acontecendo lá. Ele sentou na ponta da cama e começou a ler. 9 de maio de 1998. Hoje, à noite, eu joguei pôquer com Scott e Elias da segurança e Steve da pesquisa. Steve foi um grande vencedor, mas eu acho que ele estava trapaceando. Que idiota. Chris sorriu um pouco. Ele pulou para a próxima data e o seu sorriso congelou. 10 de maio de 1998. Um dos superiores me designou para tomar conta de um dos novos experimentos. Ele se parece com um gorila sem pele. Segundo as instruções, ele deve ser alimentado com animais vivos. Quando eu cheguei com um porco na jaula, a criatura pareceu brincar com ele, rasgando suas pernas e pondo seus intestinos fora para começar a comê-los. Experimento? Ele está falando de zumbis? Chris pensou, e ele continuou lendo, empolgado com o achado. O diário só poderia ser de alguém que trabalhava aqui. 11 de maio de 1998. Por volta das 5 horas da manhã, Scott me acordou. Ele estava vestindo uma das roupas protetoras que parecia um traje especial. Ele me deu outra e pediu para que eu a pusesse. Disse que houve um acidente no laboratório subterrâneo. Eu sabia que algo assim aconteceria. Os idiotas das pesquisas nunca descansam, nem à noite. 12 de maio de 1998.
Eu tenho usado esta maldita roupa especial desde ontem. A minha pele está ficando suja e coça por toda parte. Por isso eu não fui alimentar os cachorros hoje. Estou me sentindo melhor agora. 13 de maio de 1998. Hoje eu fui para a enfermeira, porque as minhas costas estão inchadas e a coceira continua. O médico colocou enormes ataduras em minhas costas e disse que eu não precisava mais usar roupa especial. Tudo que eu quero fazer é dormir. 14 de maio de 1998. Quando levantei hoje de manhã, encontrei uma das bolhas em meu pé. Eu tive que arrastar meu pé até a jaula dos cachorros. Eles ficaram quietos o dia inteiro, o que é estranho. Foi aí que eu percebi que alguns deles tinham escapado. Estarei encrencado se alguém descobrir. 15 de maio de 1998. Primeiro dia de folga em tempos e eu me sinto péssimo. Mesmo assim decidi visitar Nancy. Quando tentei sair daqui, fui parado pelos guardas. Eles disseram que a companhia ordenou que ninguém saísse do subterrâneo. Eu nem posso fazer uma ligação telefônica. Todos os telefones foram arrancados. Que tipo de piada é essa? 16 de maio de 1998. Ouvi falar de um pesquisador foi baleado ao tentar fugir daqui ontem à noite. O meu corpo inteiro queima e coça e também sua o tempo todo. Eu cocei um inchaço em meu braço e de repente um pedaço de carne podre foi arrancado. Até eu perceber que o cheiro me dava fome, eu fiquei doente. Mas que diabos está acontecendo comigo? A letra começou a tremer. Chris virou a página e mal conseguia ler as últimas linhas, as palavras rabiscadas ao acaso pelo papel. 19 de maio. A febre se foi, mas a coceira, faminto, e comendo comida de cachorro. Coça, Scott. Veio cara feia, matei ele. Saboroso. 4. Coça, saboroso. O resto das páginas estava em branco. Chris se levantou e colocou os diários dentro de seu colete pensando. Alguns pedaços estavam se juntando. Uma pesquisa secreta numa mansão secreta mantida, um acidente no laboratório escondido, um vírus ou uma infecção alterou as pessoas trabalhando lá, transformando-os em demônios, e alguns escaparam. Os assassinatos em Raccoon começaram no final de maio, coincidindo com as consequências do acidente. A cronologia fazia sentido. Mas que tipo de pesquisa estava sendo feita aqui? E que tipo e quanto envolvido estava a Umbrella? E quanto estava envolvido Billy? Ele não queria pensar nisso, mesmo não querendo pensar em nada. Outro pensamento apareceu. E se ainda fosse contagioso? Ele correu para a porta, louco para contar as novidades para Rebecca. Talvez ela pudesse saber o que foi feito no laboratório secreto. Mesmo agora, ele e os outros Stars poderiam estar infectados. Fim do capítulo 6.